Galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é a Débora Galvão, iniciando mais um vídeo pra vocês. Antes de iniciar o segundo relato da perda do Gustavo, gostaria de pedir pra vocês curtir aí o vídeo, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos conforme eu vou postando no canal. Comentem, será um prazer eu saber um pouquinho da história de vocês e saber a opinião de cada um. Então, eu gostaria de pedir muito a colaboração de vocês. Curte aí o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e começando mais um vídeo para vocês. Então, gente, depois que eu perdi o Gustavo, o meu mundo desabou. Eu fingi por muitos anos ser feliz, sendo que lá no fundo, no fundo, eu tinha uma mágoa, uma tristeza muito grande. E eu carreguei por muito tempo a pergunta, por quê? Por que isso aconteceu comigo? Porque Deus permitiu que eu gerasse o Gustavo por 8 meses no meu ventre. E no final de tudo, ter acontecido tudo isso. Então, foram muitos anos sofrendo, muitos anos trancado dentro de um quarto, como eu já disse pra vocês. E só Deus sabe o quanto eu sofri, gente. Tanto quanto eu sofri. Eu não consegui desfazer das roupas do Gustavo. Eu fiquei 7 anos da minha vida guardando a roupa do Gustavo. E a cada 3, 4 meses eu lavava aquelas roupas para não amarelar. E depois que eu lavava, eu dobrava e guardava tudo no guarda-roupa de novo. Porque eu não conseguia desfazer das roupinhas dele, eu não conseguia desapegar das coisas que o Gustavo tinha. Então, foi um momento, assim, muito triste da minha vida. Foi um momento, assim, que eu posso dizer, assim, que eu me encontrei no fundo do poço. Momento que as pessoas, de vez em ajudar, as pessoas me colocavam mais para baixo. E a minha história começou a mudar primeiramente, quando eu aprendi a confiar em Deus. Quando eu depositei toda a minha confiança, toda a minha fé num Deus que existe. Quando eu acreditei que eu seria capaz de recomeçar, que eu seria capaz de dar a volta por cima, que eu seria capaz de ser feliz, que eu seria capaz de gerar. Porque a primeira pessoa que tem que acreditar nos nossos sonhos somos nós. Então nós temos que acreditar que a gente é capaz, nós temos que acreditar que a gente pode sim gerar, que existe um Deus que pode mudar a situação, que existe um Deus que pode mudar a nossa história, o quadro da nossa história, virar a página da nossa vida. Então, a primeira coisa que fez com que eu mudasse a minha história, foi quando eu aprendi que a minha história tinha solução. Foi quando eu reconheci que existia um Deus que pode todas as coisas. E depois que eu reconheci que existia um Deus que podia mudar minha vida, Deus colocou no meu caminho um homem maravilhoso. Meu esposo, a qual sou casada há 12 anos com ele. E quando ele entrou na minha vida, ele entrou no momento mais difícil. No momento mais difícil que um ser humano pode se encontrar. E ele foi a primeira pessoa a qual chegou pra mim e falou pra mim que eu não tinha problema. Você não tem problema nenhum, você pode gerar, você pode ser mãe. E foi algo assim maravilhoso, porque depois que o Gustavo morreu, eu ouvi de muita gente que eu tinha problema. Eu ouvi de muitas pessoas, familiares, amigos, entre aspas. Eu ouvi de muitas pessoas que me fizeram acreditar que eu tinha problema. E ele acreditou em mim. Ele acreditou que a gente podia ter uma família. E acreditou que eu podia gerar.
Então, depois que eu me casei, a minha vida mudou completamente. Apesar de muitas pessoas, de vez colocar a gente pra cima, querem colocar a gente pra baixo. Então, assim, tinha pessoas que chegavam e falava pra mim: ah, fala pro teu esposo que você toma remédio, que você toma injeção anticoncepcional. Não fala pra ele que você não toma nada e você tem dificuldade pra engravidar, porque é muito feio isso. Então, eu sofri muito preconceito, gente. Muito preconceito, vocês não têm ideia do tanto de preconceito que eu sofri por eu não conseguir gerar. E quando eu me casei, eu fiz todos os exames pra ver se eu tinha algum tipo de problema, porque as pessoas colocavam isso na minha cabeça. E eu comecei a acreditar que eu tinha problema, de tantas pessoas falarem, eu acabei pegando aquilo pra mim e comecei a acreditar. Então, eu fiz exames e nenhum exame deu nada. Disse que eu não tinha problema nenhum, que eu poderia gerar perfeitamente. Porém, eu não estava conseguindo gerar. No exames deu que eu não tinha problema, porém eu não gerava, não conseguia gerar. E foi quando eu percebi que tudo estava no controle das mãos do Senhor. Foi quando eu percebi que tudo acontece na direção de Deus e no tempo dele para nossa vida. E foi quando eu aprendi a confiar em Deus. Foi quando eu orei e pedi para Deus que eu queria engravidar, que eu queria ser mãe. Não para substituir o Gustavo, porque filho não substitui outro filho, mas que eu queria ter essa sensação. Eu queria ser mãe, eu queria ouvir, mãe, eu te amo. Eu queria ter o prazer de gerar uma criança dentro do meu ventre. Eu queria saber o que é ser mãe, como que é o amor de uma mãe por um filho. Então, era o meu maior sonho da minha vida, era poder gerar. E muitas pessoas, gente, tentou matar esse sonho meu. Não foram nenhuma nem duas pessoas que tentaram matar. Então, as pessoas faziam comentários que dói, comentário que machuca. Tipo, nossa, eu consigo engravidar rapidinho. Na primeira eu engravido. Nossa, por que você é assim, que tá tanto tempo casada e não engravidou ainda? Credo, que estranho. Ei, machuca. Não faça isso. Aprenda uma coisa. Quando a gente não tem nada de útil, de bom pra falar pra pessoa, a gente fica quieta. Aprenda. Aprenda a abrir a boca para edificar, para animar, para fortalecer, para fazer com que a pessoa sonhe mais alto. Não abra a boca para diminuir a pessoa. Eu sofri muito com isso. Nossa, você não pode engravidar. Que dó, que pena. Ei, dói. Comentários assim dói. Nossa, quanto tempo você tá casado, vocês não têm nenhum filho. Dói. Pode aparentar que não, mas dói. Principalmente quando a pessoa faz esse tipo de comentário e sabe que a pessoa não engravidou, não é porque a pessoa não quer. É porque a pessoa tá com dificuldade para engravidar. Não é porque ela não quer engravidar. Agora, quando a pessoa não sabe da história, é diferente. Ter a curiosidade de saber por que tá casada há tantos anos e não engravida. É muito diferente quando a pessoa sabe da tua situação e faz comentários para querer te diminuir. Pega uma situação que dói para querer te machucar. Não faça isso, não. Não faça isso porque o mundo dá volta. Não faça isso, não, porque existe um Deus que vê todas as coisas. E se algum dia você já fez isso, não faça mais. Porque machuca. Eu falo isso de experiência própria.
Não foi nenhuma nem duas vezes que eu chorei por causa de comentários. Comentários de maldade que pessoas fazem com intenção mesmo de machucar, com intenção mesmo de ferir, porque tem pessoas que para se sentir lá em cima, ela precisa diminuir alguém. Para ela poder sonhar mais alto, ela precisa destruir o sonho de alguém. Dói, tá? E eu chorei muito por causa disso. Muito, 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 muito. Muitas feridas foram abertas dentro de mim com esses tipos de comentário, de maldade, porque isso para mim é uma maldade. Você saber que a pessoa tem uma certa dificuldade para engravidar, que a pessoa tá fazendo tratamento para engravidar e você simplesmente fazer um comentário que você sabe que vai entristecer a pessoa, já faz de caso pensado, já faz com a intenção de machucar, de atacar a pessoa. Da próxima vez, pensa bem antes de abrir a boca para zombar ou para pisar no sonho de alguém que sonha em gerar. Porque o mundo dá volta. Muitas pessoas riram de mim, muitas pessoas me diminuíram, muitas pessoas não acreditaram nos meus sonhos. E hoje, gente, essas pessoas têm que engolir seco, com água, com farinha, seja com o que for. Hoje essas pessoas têm que engolir, porque vê eu com a família linda, me vê com a minha família, com os meus filhos, e tem pessoas que um dia apontaram para mim, tirando sarro de mim porque eu não podia gerar. Hoje eu tenho mais filho do que essas pessoas. Por quê? Porque o mundo dá volta. Deus, ele sonda o nosso coração, os nossos pensamentos. Deus, ele sabe qual é a tua intenção. Deus, ele analisa os teus sonhos. Então, eu falo para você que tem um sonho de gerar, que tem um sonho de ser mãe, não desista dos seus sonhos. Não desista. Ah, mas a medicina falou que eu tinha um problema. Deus, ele pode. Se você confiar, Deus, ele pode fazer você gerar, independente do problema que você esteja passando. Eu acredito num Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Pode mudar, só depende de mim e de você. Se a gente tiver fé, acreditar nos nossos sonhos, ninguém vai parar nossos sonhos. A única pessoa que tem um poder de parar os nossos sonhos somos nós mesmos. Quando a gente deixa de desacreditar que a gente é capaz, quando a gente deixa de desacreditar que existe um Deus que pode todas as coisas, quando a gente deixa comentários parar os nossos sonhos. Então, se até hoje você permitiu que palavras te machucassem e fizesse você parar de sonhar, ei, dê um basta nessa situação. Dê um basta. Porque Deus é aquele que tudo vê. Deus é aquele que sonda os teus pensamentos. Deus é aquele que sonda o teu coração. E antes que haja a palavra na tua boca, ele já sabe o que você vai dizer para ele. Como que Deus é maravilhoso. Então descansa o teu coração. Aprenda a confiar em Deus. Gente, esperança, fé, acredita. Deus, ele pode fazer você gerar. Deus, ele pode fazer você gerar filhos. Deus, ele é capaz, só basta a gente acreditar, esperar o tempo dele. O tempo dele não é nosso tempo. O tempo de Deus, muitas das vezes, o tempo de Deus se torna dolorido pra gente, porque a gente quer pra já. Mas o tempo dele é perfeito. O tempo dele é perfeito. Pode até demorar, mas quando chegar, vai surpreender aqueles que estão à sua volta. Vai surpreender aqueles que duvidaram de você, vai surpreender, porque Deus, ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele fez para nossa vida. Então, ore, coloque isso em oração e confie em Deus, porque do mesmo jeito que Deus, ele mudou a minha história, e de uma mulher que não conseguia gerar, de uma mulher
que as pessoas julgavam como que tinha problema, era estéril, que não podia gerar. Uma mulher que perdeu um filho e ficou por 7 anos trancada dentro de um quarto, depressiva, amargurada, no fundo do poço, desacreditada. Deus, ele mudou minha história. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu tenho uma família que é linda. Eu tenho uma família que eu tenho muito orgulho. Mas tudo isso é toda a honra e toda a glória a Deus, não a mim, porque eu não sou nada. Se não fosse Deus na minha vida, nada disso teria acontecido. Então, o segredo é confiar em Deus. O segredo é depositar a tua confiança em Deus. Apresenta os teus sonhos para Deus. Convida Deus para gerar os teus sonhos. E você vai ver que vai dar frutos. Em nome de Jesus. Esse é o relato do finalzinho da minha trajetória. De quando eu perdi o Gustavo e até hoje. E para honra e glória do Senhor, eu tô indo por terceiro filho. Samuel tá aqui. 31 semanas, gente. Por isso que o rostinho tá desse jeito. Inchado. Já 10 quilos já engordei. Com 31 semanas. E tá aqui meu Samuel, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.